Série dos arcos, equilíbrio e fortalecimento isodinâmico. Preparação da série, balanço com slosh pipe. A slosh pipe é um cano de PVC de 4 polegadas e 3 metros de comprimento, com 2/3 cheios de água. No método Imoto, readaptei este equipamento de treinamento funcional para ajudar o praticante a encontrar seu ponto focal na bacia e a estabilizar os quadris. O ponto focal está localizado no osso sacro. A água dentro da slosh pipe está constantemente se deslocando para um dos lados. O objetivo é equilibrá-la usando seu corpo como o eixo central de uma balança. Reparem na importância de manter um eixo neutro na coluna, distribuindo a carga pelas pernas. Experimente fazer um agachamento. Sustente a posição por alguns segundos e então levante. O treino com a slosh pipe é um desafio físico e requer um fortalecimento prévio das pernas, do core e da musculatura ao longo da coluna. Para iniciantes, o mesmo exercício de balanço pode ser feito trocando a slosh pipe por um bastão equilibrado no pulso. Mova-se preservando a neutralidade do seu ponto focal. Lembrando que o equilíbrio nas artes marciais é dinâmico, ou seja, com o corpo constantemente sofrendo a ação caótica de forças em diversos ângulos, direções e intensidades. Pratique equilibrando o bastão em ambos os lados para aumentar sua bilateralidade e melhorar sua coordenação motora em relação ao ponto focal. Arcos das pernas. Faça o ponto focal se tornar a pedra angular do arco da bacia, criando uma conexão entre os arcos das pernas. Peso na parte da frente dos pés, calcanhares soltos. Mova os quadris fazendo círculos, indo de um lado para o outro, primeiro em cadeia cinética fechada, com os pés no chão, e depois em cadeia aberta, alternando o levantamento de cada perna. Levante e desça na mesma perna, preservando a neutralidade do ponto focal durante o movimento. A coluna se estabiliza quando criamos uma conexão entre a cabeça e a articulação sacroiliaca. Este é um exercício adaptado do treinamento dos lutadores de sumô e excelente para fortalecer a base do corpo e alongar as articulações no processo. E também já prepara o corpo para a segunda série de exercícios, a das molas, que iremos demonstrar em outras videoaulas. Arcos laterais. Segure um halter em cada mão. Primeiro alongue o lado esquerdo do corpo. Balance, erguendo os calcanhares, mova o quadril para um lado, sem torcer a cintura. Arqueie. Esse exercício é um tipo de alongamento ativo, ideal para fortalecer a elasticidade da miofáscia, aquele tecido de colágeno no corpo que envolve a musculatura, atuando sobre os tendões e ligamentos. O peso do halter do braço levantado deverá ir para o pé de apoio do mesmo lado. Repetir do lado oposto. Importante evitar contrações musculares. Estique as articulações. Deixe o movimento com o peso da carga criar a curva catenária do arco. A oscilação trabalha o tecido miofacial e tira a folga nas articulações, reforçando toda a estrutura arqueada. Arcos frontais. Trabalhe as linhas posteriores e anteriores. Primeiro, alongue os braços alternando movimentos para cima e para baixo com os halteres. Olhe para cima, alongue a coluna, pelve para frente, balance.
Alongue outra vez. E agora, na linha posterior. As costas arqueiam e o peito afunda, criando um arco para frente. Balance para trabalhar o tecido miofascial e aumentar a tensibilidade do corpo no processo. Esse exercício prepara o corpo para a série do giroscópio, que demonstraremos em outras videoaulas. Espada facial. Coluna, movendo cabeça e quadris. Solte os joelhos e os cotovelos. Sinta cada vértebra da coluna se mover. Invista na soltura e na mobilidade das articulações. Qualquer bloqueio nesta cadeia cinética, entre as mãos e os pés, compromete o equilíbrio e a força. Crie tensibilidade no corpo, ganhando flexibilidade na coluna. Braços esticados. Evite trancos. Faça movimentos fluidos, sem pressa, oscilando para frente e para trás, evitando peso nos calcanhares, subindo e descendo. Faça o mesmo exercício usando uma espada ou bastão. Observe a soltura dos quadris e o jogo entre a cabeça e a pelve. A coluna ondula. Reação de espanto, seguida de imobilidade dinâmica. Esse exercício especial estimula o sistema nervoso colocando o corpo em prontidão, em estado de alerta. Serve para interconectar cada articulação dos membros com o tronco e a cabeça. A partir da reação de espanto, ou reflexo de susto, vá para a postura de base lateral torcida. Gire para um lado e depois para o outro. Mantenha a interconexão no corpo e o estado de prontidão. Fechamento da série. Postura dos 5 arcos. Todos os 5 arcos exercitados anteriormente serão sustentados por alguns minutos nesta postura, em pé, braços erguidos, como se segurasse uma bola. Joelhos, cotovelos e o centro das costas deverão estar soltos e descontraídos. Esse exercício é tanto uma prática meditativa quanto medicinal. E no método Emoto também serve para cultivar o chamado corpo fechado, mantendo a sua integridade tensional durante uma troca de golpes ou colisão, por exemplo. É um exercício físico e mental de aparente imobilidade, com micromovimentos musculares quase imperceptíveis, que equilibram a estrutura sem esforço, preservando o ponto focal neutro. Compressão e tensão trabalham juntas nos arcos. Sinta essas duas forças em oposição se complementando no seu próprio corpo. Essa ação ideomotora faz toda a diferença na execução dos exercícios de todas as séries. Aplicações. Este é o primeiro teste básico para avaliar o poder dos 5 arcos. Peça para seu parceiro de treino segurar seus pulsos firmemente e tentar evitar que você levante seus braços e o desequilibre. Levante-o simplesmente criando os arcos e atento ao seu ponto focal. Não faça força de alavanca com os bíceps e os ombros. Contrair os músculos faz com que eles se apertem contra seus ossos, e assim facilitaria o domínio da pegada do seu parceiro. Jamais dê acesso ao seu esqueleto permitindo que ele sofra pressão do agarre ou do golpe ou empurrão do adversário. Descontraia e pense em alongar e expandir, em vez de dobrar ou empurrar. Nesses testes, é vital exercer a ação ideomotora visualizando mentalmente primeiro a ação física que intenciona realizar no espaço. Mova-se sem perder seus arcos. Siga linhas circulares e tenha como centro o seu ponto focal. Seu oponente deverá estar na tangente do seu movimento. O poder, gerado para frente e para cima, nasce da conexão dos pés com o chão, aproveitando a força de reação ao solo combinada com a da gravidade. Aplicação dos arcos laterais. No arco estão presentes duas forças em harmonia, a de compressão e a de tensão. Transfira este formato para outras posições com os braços.
As vantagens de um corpo fechado, ou seja, interconectado com tensegridade, com compressão e tensão trabalhando em conjunto, são vitais para qualquer arte marcial e esporte de combate. Lembrando que todos os arcos se conectam ao ponto focal. Essas curvaturas distribuem cargas e, assim, evitam que a força do adversário chegue até o seu esqueleto e, consequentemente, afete o seu equilíbrio. Extensão do arco para trás, alongando a linha frontal. Extensão do arco para frente, alongando a linha posterior. Aplicação do exercício da espada facial. As forças no arco da espinha se transmitem para as extremidades dos braços e pernas. Isso estabiliza a articulação sacroiliaca e, consequentemente, o ponto focal. A oscilação vem das pernas para as mãos e volta das mãos para as pernas. Este movimento em ondas transforma o corpo em um chicote. Este movimento em ondas também se assemelha a um corte com um machado. Reação de espanto. É uma das melhores formas de automatizar um reflexo de prontidão no corpo, de estar sempre neste estado, preparado, pronto, alerta. Corpo totalmente interconectado, fechado. Vá para uma postura de base lateral torcida. Essa torção na postura garante a estabilidade e equilibra o ponto focal no centro e no eixo neutro. Outra vantagem é que a própria torção ativa os músculos, sem contração isolada ou paralisante. Nesta postura, o corpo se defende sozinho e a mente estará livre para encontrar a melhor alternativa de ataque. O corpo, interconectado com os exercícios dos arcos, gira como um cilindro, enrolando um fio ao seu redor. E esta ação pode ser executada tanto em pé quanto no chão. Deitado, seu parceiro segura seu braço contra o chão. Aqui ocorre uma reversão de vetores de força, criando o início do efeito sinomotor, que explicarei com mais detalhes em outras videoaulas. No agarre pelas costas, o abraço de urso, reparem na criação dos 5 arcos, no movimento de giro do tronco e das pernas sem perder os arcos, indo para a postura lateral. Agora o arqueamento começa a ser combinado com as rotações e torções do formato das hélices, tema da terceira série do método Emoto. É a mudança dos formatos do corpo que afeta o atacante, confundindo seu sentido do tato e facilitando a aplicação do efeito sinomotor. Nesta forma de pegada, use o arqueamento do corpo para transferir pressão de um lado para o outro do oponente. Atravesse seu esqueleto e o comprima até o chão. Pressione a base do indicador em seu antebraço. Assim como uma chave de roda, não precisa apertar, mas sim girar toda a estrutura, sem transformar o ponto de contato em ponto de apoio. O mesmo se aplica aos socos. Mova-se liberando a força de compressão dos 5 arcos no seu corpo. Nos chutes, conecte os arcos das pernas ao ponto focal, transmitindo pressão de um corpo para outro em vez de somente bater.